Olá a todos, bem-vindos ao canal Mocho. Vou neste vídeo então resolver outra dúvida que me enviaste. É uma questão que terá a ver com volumes também. O desafio é o seguinte: uma torneira com caudal constante demora então, esta parte do caudal ser constante é importante. Quer dizer, sai sempre a mesma quantidade da torneira. Demora então 20 horas a encher um tanque com a forma cónica que vês aqui na figura. Tudo bem, temos então aqui duas questões. Na primeira questão, quantas horas demora a mesma torneira encher um tanque cilíndrico com a base e a altura exatamente iguais à da forma cónica. E numa segunda questão, quanto tempo demora para que o tanque referido no enunciado tenha água até metade da sua altura? E neste caso teremos então que apresentar a resposta em horas e minutos. Bem, vou resolver cada uma das questões. Vamos começar então pela questão A. Questão A, temos quantas horas demora então a mesma torneira com o mesmo caudal constante a encher um tanque cilíndrico com base e altura iguais à do tanque de forma cónica. Bem, como é que podes fazer isto? Repara, se o caudal é constante e tu demoras exatamente 20 horas para encher o cone, eu se souber quantas vezes é que o cilindro é maior do que o cone, eu consigo aplicar aqui uma regra 3 simples. Ou seja, imaginem que eu consigo descobrir que o volume do cilindro, por acaso, até seria 5 vezes, por acaso até nem será, mas é só para perceber a estratégia. Se eu descobrir que o volume do cilindro será 5 vezes o volume do cone, eu posso depois então dizer, visto que o caudal é constante, que se então um cone demora 20 horas a encher, então 5, né? Se eu tiver um volume de cilindro for 5 vezes o do cone, era como se eu tivesse lá 5 cones. Demorará então X e então apenas o número de horas seria exatamente multiplicar o 5 pelo 20. Dividir depois por 1, mas isso não interessa, né? Ou seja, se o cilindro for 5 vezes maior do que o cone, vai demorar 5 vezes mais tempo. Ok? Então é isso que eu vou à procura. Eu vou à procura de saber quantas vezes é que o cilindro é maior do que o cone. E repara, nesta situação, obviamente que eu vou fazer a demonstração, mas numa situação deste tipo, onde tu tens um cone e a base desse cone é exatamente igual à base de um cilindro e a altura do cone é exatamente igual à altura do cilindro, eu sei logo que o cilindro será 3 vezes maior do que o cone. Ok? E agora vou explicar porquê, como é óbvio. Bem, vou explorar então as fórmulas. Eu sei que o volume de um cone é exatamente igual à área da base vezes a altura a dividir por 3. Isto é exatamente a fórmula que tens no teu livro. E sei que o volume do cilindro é exatamente apenas igual à sua área da base vezes a altura. Se eu agora quiser saber quantas vezes é que o cilindro é maior do que o cone, né, eu divido os dois. Eu divido o volume do cilindro e divido pelo volume do cone. É simplesmente isto. Né? Imagina que eu tinha 80 quilos e tu tinhas 20. Eu queria saber quantas vezes mais quilos é que eu tinha do que tu, não é? Quantas vezes é que o teu peso cabia dentro do meu. Eu dividi 80 por 20 e estava-me 4, certo? Se eu quiser saber então também qual é a relação entre o volume do cilindro e o volume do cone, quantas vezes é que o volume do cilindro é maior do que o volume do cone, eu divido os dois volumes, ok? Bem, então se divido os dois volumes, vou dividir as duas fórmulas. É mesmo isto. Então terei aqui o volume do cilindro será a área da base vezes a altura. Isto a dividir por 1. Já vais perceber porque é que eu meti aqui a dividir por 1. A dividir pelo volume do cone, que seria a área da base vezes a altura. E isto a dividir por 3. Coloquei aqui o 1 porque já sabia que iria então aplicar aqui a regra do pneu, né, para fazer esta divisão da dupla fração. Então, isto seria equivalente, obviamente que aqui tem um sinal de igual, seria então equivalente a eu dizer que o volume do cilindro a dividir pelo volume do cone seria então aplicando a regra do pneu, né? Estes valores exteriores multiplicam e multiplicas os valores interiores. Ou seja, o que tu vais multiplicar é o numerador da primeira fração com o denominador da segunda fração e depois em denominador, né, isto vai estar apenas uma fração, em denominador fica a multiplicação do denominador da primeira pelo numerador da segunda. Sendo assim, né, é mesmo multiplicar assim, multiplicas os de fora e isto fica aqui em cima e multiplicas os de dentro e fica em baixo, ok?
Bem, sendo assim, então 3, aqui ficas com 3 vezes a área da base vezes a altura e depois ali por dentro, a área da base vezes a altura vezes 1, fica exatamente a área da base vezes a altura. E agora repara numa coisa que é importante, como a área da base está aqui que a base e a altura são exatamente iguais, então eu aqui posso cortar estas duas áreas da base e também a altura, visto que são iguais. Repara, se são iguais, vamos imaginar que a área da base até era igual a 10 e a altura era igual a 5. Então esta conta que tu tinhas aqui era exatamente 3 vezes a área da base, que era 10 vezes 5, a dividir por 10 vezes 5. E repara que isto aqui tem 50 sobre 50 dá 1. Eu posso fazer aqui o corte. Então, com isto, ficarei a saber que o volume do cilindro, a dividir então pelo volume do cone, é exatamente igual a 3. E daqui concluo então que o cilindro é 3 vezes maior do que o cone. Se o cilindro é 3 vezes maior do que o cone, tem 3 vezes mais volume do que o cone, demorará 3 vezes mais tempo. Ok? Visto que a quantidade de torneira que sai é sempre igual. Então o tempo será exatamente igual a 3, o tempo para encher o cilindro. Ok, aqui o tempo, obviamente, será para encher o cilindro. Será exatamente igual a 3 vezes o tempo que demoras a encher o cone, seriam 20. Sendo assim, isto então vai demorar 60 horas. Ok. Bem, vamos então passar para o segundo exercício. Bem, relativamente à segunda questão, temos o seguinte: quanto tempo demora para que o tanque referido no enunciado, que é o tal tanque cónico, tenha água até metade da sua altura? Bem, apresenta a resposta então em horas e minutos. O que é que está aqui a acontecer? Repara o seguinte: sabes que o tanque todo, o tanque completo, demora 20 horas a encher. E eles estão-te a perguntar basicamente quanto é que demora a encher, não metade do tanque em termos de volume, mas metade da altura do tanque. E metade da altura do tanque será metade da altura deste cone. E repara, se tu divides este cone pela metade da altura, tu não ficas com dois volumes iguais. É preciso ter cuidado nisto. Bem, eu vou só fazer aqui a representação do tanque. Teremos então um tanque, assim que é um cone. Este tanque terá então aqui uma altura H, que seria a altura toda, não é? E eles querem que tu digas, não é? ou que tu calcules exatamente quanto tempo é que ele demora a se encher até metade da altura. Então imagina que a água estaria mais ou menos por aqui, né? O nível da água estaria mais ou menos por aqui, e esta altura seria exatamente metade da altura total. Bem, vamos adotar a mesma estratégia. Eu vou tentar perceber, em termos de volume, quantas vezes é que o volume grande será maior do que o pequeno, ou então o contrário, não é? Qual é a fração deste volume? Exatamente este sólido que tens aqui é um novo cone. Bem, seria um cone mais pequeno, não é? Tens então um cone grande e traz aqui um cone mais pequeno. A forma mais fácil de fazer isso é recorrer então ao conceito de semelhança, e neste caso semelhança entre volumes. Podemos explorar as fórmulas, mas depois fica uma resolução bastante pesada com muitas coisas. Fazendo então pela semelhança de volumes, isto é bastante acessível de podermos fazer. Bem, repara que este cone aqui mais pequeno é semelhante ao cone grande. E como é que eu sei que ele é semelhante? Qual seria a justificação? Sempre que efetuas um corte, sempre que seccionas um cone e repara, e esta base do cone mais pequeno é paralela à base do grande, sempre que seccionas um cone desta forma, tu obtens sempre o cone mais pequeno, será sempre semelhante ao cone maior, isto visto que mantens os ângulos congruentes e mantens os segmentos proporcionais. Okay? Ao fazeres uma secção num cone, criando outro cone, se as duas bases forem paralelas, então o cone mais pequeno é semelhante ao cone maior. Então aqui vou recorrer então à relação de semelhança com a razão. E relativamente à semelhança, tu deves saber aqui uma coisa. É que se eu pegar então num lado e dividir, fazer o quociente entre um lado A e um lado B de um polígono semelhante, né, isto é sempre exatamente igual ao valor da razão de semelhança, a divisão entre dois lados. Se eu dividir duas áreas semelhantes, uma área A por uma área B, de dois polígonos que seriam semelhantes, isto dá-me exatamente a razão, mas elevado ao quadrado.
E se tu dividires dois volumes semelhantes, um volume A por um volume B, de dois sólidos que seriam então semelhantes, obtemos então a razão ao cubo. E o que nós vamos trabalhar é exatamente esta terceira noção sobre volumes. A divisão entre dois volumes de dois sólidos semelhantes dar-me-á então a razão ao cubo. E eu, neste caso, sei qual é que é a razão de semelhança, porque a altura né, caiu para a metade. Se a altura caiu para a metade, eu posso dizer então que a razão, neste caso de redução, porque vamos do maior para o mais pequeno, seria exatamente igual se caiu para a metade, nada mais do que um meio. Então repara, se vamos trabalhar uma redução, aqui na divisão fica em cima o sólido mais pequeno, neste caso vou então chamar o volume do cone P, que será o volume do cone pequeno, a dividir pelo volume do cone grande, que são semelhantes, visto mais uma vez, sempre que seccionas um cone de uma forma paralela aqui à base do cone, obtens sempre um novo cone que é semelhante sempre ao primeiro. Então, se estamos a trabalhar numa redução, mantemos o mais pequeno em numerador e o maior em denominador, e pela razão de semelhança, né, pelas lógicas da semelhança, sabemos que esta divisão dará então a razão aqui ao cubo. Bem, se eu sei que a razão é um meio, eu consigo então perceber, né, que o volume do cone pequeno a dividir pelo volume do cone grande será exatamente um meio, e isto elevado ao cubo. E repara, um meio não, sim, um meio, peço desculpa. Um meio ao cubo, isto dá exatamente um oitavo, né, que seria um meio vezes um meio vezes um meio, né? Isto vai dar então um oitavo, ou então se quisesse, 1 ao cubo a dividir por 2 ao cubo, o que daria então 1 oitavo. E com isto eu percebo que o cone mais pequeno, né, ou o cone maior, é 8 vezes maior do que o cone mais pequeno. Ou se quiseres pensar, o cone mais pequeno é 8 vezes mais pequeno do que o cone maior. Sendo assim, e agora repara, se tu sabes que o cone grande demora 20 horas a encher e se o outro tem 1 oitavo do volume, então o tempo será nada mais do que 20 a dividir por 8, visto que o cone mais pequeno é 8 vezes mais pequeno do que o cone grande. E então é mesmo fazer as contas, sendo assim o tempo, daria 20 a dividir por 8, dava 10 quartos, 5 meios, então 2,5, isto em horas. No entanto, como a resposta terá de ser apresentada em horas e minutos, tu na tua resposta dirias que o tempo, né, o tempo e 2,5 horas são exatamente 2 horas e metade de uma hora, né? E 30 minutos. E assim, esta questão está resolvida, é mesmo isto. Haveria um outro processo de fazer esta demonstração muito mais pesado, trabalhando então as formas, trabalhando depois a questão mesmo do volume, ir pela forma, mas isso ficaria extremamente pesado. Ok? Extremamente pesado. Esta será, na minha opinião, a forma mais fácil de resolver este problema, apelando então às noções de semelhança, neste caso, semelhança entre dois sólidos, que neste caso são mesmo semelhantes, os dois cones. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.